Olá, pessoal. Podcast Pode Nosso, Alexandre Correia, novamente com o Cláudio. Nós prometemos na semana passada a continuidade da vida dele, que é importantíssimo. Recebi durante a semana vários elogios, né, pela personalidade que esse homem tem, eu já sabia disso. Então, estamos aqui cumprindo o que nós prometemos. Nós paramos, Claudinho, na Central do Senhor, em Lauro de Freitas, que você foi lá para a Bahia e procurar ajuda dentro do problema todo que estava criado em função do que você já contou. Vamos lá continuar a tua vida? Vamos chegar até hoje? Vamos ver se não demora muito hoje. Não, pode demorar 10 horas, pô. Todo mundo gostou, cara. Você é especial, eu já sabia disso. Vamos lá. Obrigado, você que é especial. Bem, continuando, né, a epopeia, como eu disse, lá eu fiquei internado na Central do Senhor, em Lauro de Freitas, durante 30 dias, né, no grupo Busca Encontro, que é um grupo cristão. E lá eu passei por um processo de exorcismo, negócio barra pesada. Para quem não sabe, exorcismo é expulsão de demônios, né? Então, eu fiz um trabalho que eram todos salmos bíblicos, né? A gente fazia a leitura desses salmos todos os dias e tinha mais algumas orações que a gente fazia de fortalecimento. Então, são 2 semanas de expulsão, né? 14 dias de expulsão, uma semana de pedidos e uma semana de agradecimentos. São 28 dias, né? E você é acompanhado lá por 4, 5 componentes do grupo Busca Encontro, lá dentro da Central do Senhor, que trabalham voluntariamente para ajudar as pessoas enfraquecidas espiritualmente a se fortalecer e protegê-las. Porque quando você mexe com forças satânicas, ele te ataca. Então, te ataca de diversas maneiras. Te ataca na paz de espírito ali dentro, te ataca no sono, te ataca no organismo, né? Você tem dor de barriga, você tem enjoos, é uma coisa assim, eu vivi experiências muito interessantes. E com manifestações, né? Então, alguém que não conhece o que é uma manifestação satânica, entra no YouTube, entra aí nos meios de Instagram. Você sentiu isso? Era a cabeça ou vinha doença, enjoo, quer dizer, tudo junto, a cabeça fabrica isso, não, né? Era psicológico? Assim, tinha uma parte psicológica? O que eu sofri mais foi ouvia coisas à noite, né? Pensamentos ruins, né? Pô, o que você está fazendo aqui? Vai embora, você está perdendo seu tempo. Sabe aquela... Você falou, eu me você lembro fica que na você falou, dúvida entre ficar e sair, entendeu? me bateu muito no coração que você falou, pô, eu pensei em me matar, inclusive. Suicídio. Lá dentro vinha esses pensamentos, mas logo... Remunera. Você estava num lugar que era abençoado por Deus, entendeu? Ali era um solo sagrado, entendeu? Então, o bicho ruim não entra ali, ele sai dali. Certo. Ali ele não tem nenhum tipo de ingerência. Facilidade. Ali é Cristo na essência, entendeu? Bem, E resumindo, passei por várias manifestações, as pessoas recebem as entidades na sua frente, isso vai te limpando, né? Então tem um processo de limpeza física através da alimentação, uma alimentação super saudável, sem carboidrato, sem carne vermelha, à base de legumes, frutas, verduras, peixe. Alimentação específica. Durante os 30 dias, só isso. Né? Muito saudável, né? A parte esportiva, que eu caminhava na praia todos os dias e lá dentro eu fazia um pouco de esporte para você não ficar muito sedentário, até para ter endorfina, para, né, mexer com o teu organismo. E a parte espiritual, que era a mais importante, né? Onde através desses salmos bíblicos você vai entregando sua vida a Cristo, né? Então, chorava assim, copiosamente. Chorava todos os dias. Sentava na sala de oração lá no templo, chorava. Fazia as leituras. Por tudo, né? Era uma limpeza espiritual, né? Cura e libertação. A palavra é essa, né? Um processo de cura e libertação.
E, graças a Deus, eu fechei o meu ciclo de 28 dias. Foi muito lindo, né? Tiveram 30 pessoas participando do meu fechamento. Foi uma coisa muito, muito forte, muito intensa. E aí, arrumei minha mala, peguei minhas coisas, peguei meu celular, deixei os remédios, porque fiquei 30 dias sem tomar remédio. Eu falei, não preciso mais, né? Não morri. Já foi. Já que eu não morri, vou viver sem, né? Tô vivo, né? E aí, me levaram no aeroporto, eu voltei para São Paulo, né? E você volta para São Paulo, depois de tudo aquilo que você viu, porque eu vi muita coisa pesada, de várias pessoas, não só minhas, né? Domingo, por exemplo, eu fiquei lá 4 domingos, domingo vai 80, 90 pessoas fazer oração do Terço de Jesus, que é a base de tudo, né? Tudo é baseado no Terço de Jesus e nas orações Isso bíblicas. ainda existe hoje lá? Existe. Eu faço o Terço de Jesus 3 vezes por semana, até hoje, depois de 22 anos. Salvou minha vida, né, cara? Então, a gente tem que agradecer e se proteger. Você tem que pedir e agradecer. Oração, orar e agir. Né? Oração é isso, orar e agir. Exatamente. E aí, eu saí de lá meio assim, né? Falar, e agora? Eu estava protegido lá dentro e agora eu vou estar aqui no mundo externo, né? Peguei o avião, cheguei em São Paulo, né? Minha mulher foi me pegar com as minhas filhas em Congonhas. E eu totalmente zureta, né, cara? Assim, eu estava muito sensível. Não dá para explicar o que eu vivi lá, só quem teve essa experiência. E aí, eu passei por um período aí de uns 30 dias me fortalecendo, meio isolado do mundo, fiquei meio piano, porque eu tinha que entender tudo o que eu tinha passado e como eu ia administrar isso na minha vida aqui, que eu estava por conta e risco agora, não tinha mais a proteção da turma. Você não tinha lá. A proteção que tinha lá? Não, estava no mundo do demônio. Normal, natural. Né? Então, e as tentações começam, né? Então, toma remédio, toma um uísque, né? Nego te oferece droga, né? Mulher. E você tem que saber driblar isso e dizer não. Que ano foi isso que você voltou? 2003, outubro de 2003. Bem, resumindo, depois desses 30 dias aí que eu comecei, a poeira baixou, eu comecei a voltar a saber administrar minha vida da maneira correta, mas fazendo as coisas que eu tenho que fazer, trabalhando, né, tocando a minha vida no mercado financeiro, né? Tomando cuidado de não fazer nada errado, de não ir para portas erradas, né? Porque Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, e a porta é estreita, e é muito estreita mesmo, eu vi que é estreita. É fácil ir pela porta larga. Você é melhor do que ninguém sabe. Eu sei. É fácil ir pela porta larga, mas a porta estreita é bem estreita. Testemunha disso, né, cara? Na pele. Bem, anyway. E aí você começa a trabalhar. Tem o Grupo Busca Encontro São Paulo, e você começa a ajudar as pessoas que chegam lá, como eu fui ajudado, lembra? Lá pela Renata, tudo. Eu comecei a participar de todas as quartas-feiras, das orações, cada semana na casa de um, e comecei a trabalhar para Cristo, agradecendo aquilo que Ele fez por mim. E ajudando outras pessoas. Ajudando, mandando as pessoas para a Bahia, eu fui exemplo. Depois de mim, muitas pessoas foram, muitas. E, tocando minha vida, né? Então, fazendo trabalhos em nome dele, sempre em nome dele, porque a gente não faz nada, é tudo por ele, né? Então, porque ele é a parte espiritual, mas ele precisa da parte física, né? Precisa de quem execute a obra dele. Ele sempre disse, quem crer em mim fará obras maiores do que as que eu fiz. Então, é isso que é, entendeu? A gente trabalha para ele, como em qualquer igreja, né? Na São José, né, a missa de cura e libertação, que é uma missa fortíssima, fortíssima. Eu já vi várias manifestações lá dentro, vi em outras igrejas manifestações, né? Não sei se você já viu o repouso do Espírito, né? Que o Santíssimo passa, as pessoas caem e dormem. Já vi. Isso é uma manifestação. Já vi. Não é tão pesada como as que eu vi, mas é uma manifestação. Isso eu já vi em várias igrejas, várias. Então, assim, né, conversei com vários padres exorcistas, vários, né, contando a minha experiência. Passa o Santíssimo e muitas pessoas começam a tremer. Eu choro a beça. Às vezes, quando eu faço muita cagada, eu passo o Santíssimo, eu...
Aí, Eu já então vi assim, tremer você vai muito. procurando, né, se fortalecer dentro do que você acredita, né? Eu voltei, eu estava muito afastado da Igreja Católica, eu voltei, principalmente com o É porque Dom você falou, Oswaldo, eu me afastei né? da igreja. Eu encontrei o Dom Oswaldo, um pastor mesmo, preocupado em cuidar do rebanho e não politizar a sua homilia. Lógico. E aí acabei voltando, né, e continuei fazendo meus trabalhos sociais, ajudando muita gente, né, fazendo minha filantropia. E aí em 2004 eu quebrei. Olha só, Jesus me preparou, cara. Porra, eu zerei minha grana total. Passei por um período atribulado na saída do pregão lá, fui pra mesa, não me adaptei, comecei a gastar muito dinheiro e perdi minhas coisas. E, pô, se eu não tivesse passado pela Central do Senhor, cara, um ano antes, o negócio ia ser treta. Foi outra entendeu? trombada violenta. Foi a Que única a primeira trombada. foi aquela trombada que você já contou, né? Mas Quer essa dizer, foi... da Rede Globo e tal. Não, essa foi pra valer. Essa foi pra valer. doeu no bolso. É. E eu com 2 filhas pequenas, sem grana, fui morar num apartamento de 2 quartos e um banheiro, andava de ônibus. E Você não sente orgulho na disso? fé, na fé. Você sente Puta, se não orgulho fosse nisso, Jesus, cara, né? eu não teria aguentado. Né? Eu acho que, pô, ele me salvou. Porque já falaram para mim sobre o primeiro programa. Pô, que cara maravilhoso. Quer dizer, porque as nuances que a vida traz, tem cara que se perde, não acontece, não continua, não crê, não vai. Eu segui em frente. Porque eu segui em frente, obviamente que, você lutou para voltar. A gente às vezes se questiona, né? Mas Jesus nunca dá cruzes que a gente não possa carregar, entendeu? Então, assim, eu passei um perrengue. 2004 quebrou. E aí? E aí, eu tava lá lesado. Onde você morou? Curiosidade. Onde você morou nesses 2 dormitórios, hein? Você lembra Dormi da rua? morei na Lorena com a... Curiosidade. Lorena com o Joaquim Eugênio de Lima, na frente da padaria ali. Pessoal, um bom endereço. Saint-Germain. Ele voltou. Ele voltou. E aí eu ia trabalhar de ônibus e um grande amigo meu, né, me convidou para montar uma comercializadora de energia. Eu não tinha a menor ideia, me afastei do mercado financeiro. Não tinha a menor ideia do que era uma comercializadora de energia. Eu sabia que energia era acender a luz, só isso. E aí eu fui falar com umas pessoas para saber o que era esse negócio, de comercializadora de energia, mercado de energia começando no Brasil, Mercado Livre, né, 2004. O mercado tinha aberto em 2000, ou seja, era bem iniciante. E aí a gente montou a Comex, né? E eu tinha todas as minhas habilidades de 30 anos de mercado financeiro. Perdeu, né, cara? Não. Então eu sabia fazer as coisas acontecerem, né? Então fui lá para a mesa de energia, comecei a entender como é que funcionava o mercado. O mercado ou era de comprador ou era de vendedor. Né? Ou o cara comprava, o cara vendia. Aí, tá fácil a coisa. Só que o cara comprava por 10, o outro vendia por 20. Eu falei, pô, mas aí um compra por 10, o outro vende por 20, não sai negócio, né? E aí eu comecei a abrir spread no mercado de energia. Eu comprava por 14 e vendia por 16. Né? E os caras não entendiam nada. Os caras falavam, mas o que esse cara tá fazendo? O cara já teve um problema no mercado financeiro, o que ele tá fazendo? E eu, modéstia à parte, fui o primeiro market maker de energia do Brasil, né? Coisa que eu tinha sido na BMF desde sempre. Quando você põe mão, a coisa anda, né, Carlinhos? E aí, cara, só mudou o nome do ativo, né? O ativo agora era energia, né? Eu digo sempre que o dia que cocô tiver liquidez e volatilidade, eu vou operar cocô, não tem problema. Líquido e sólido. Não tem. Você vai ter opção, né? Aqui é opção líquido de cocô. E aí, a gente começou a trazer o mercado, porque a gente abria spread de compra e de venda bem curtinho, né? Todo mundo começou a operar com a gente. Lógico. Em 5 anos, a gente transformou a Comex na maior trade de energia do Brasil, do zero. Começamos do zero. Esse teu amigo dá para falar o nome, não? José Amorim. José Amorim. Meu amigo até hoje. Foi meu sócio quase 15 anos. E aí, um dia eu estava precisando de uma grana para fazer a empresa crescer e eu sabia que o Esteves tinha saído do Pactual, do BS Pactual, tinha montado a BTG Investimentos. E aí eu fui falar com ele, fui lá conversar com ele, mostrar o business. Que ele está falando de Esteves, é o André Esteves, Isso. BTG. E ele tinha acabado de comprar o banco. Ele, olhou lá
o nosso modelo de negócio, achou do cacete. E 10 meses depois eu vendi a Comex BTG e virei sócio do banco para montar a BTG Pactual Energia, né? Primeira mesa de energia do banco. Eu fui o head de energia junto com a Amorim e foi sensacional. Inclusive, o banco soltou aí, há 2 dias atrás, um livro, né, dos 40 anos da história do Pactual. E o Esteves me ligou aí há 2 meses atrás pedindo para eu contribuir na parte de energia Você do livro. mostrou, eu vi, foi anteontem, eu vi no YouTube. YouTube, no Instagram. Teve a noite de autógrafo. Eu fiquei muito honrado dele me ligar e pedir para eu ajudar a contar a história da mesa de energia, que é uma mesa relevante no banco. Bonito. Né? E aí eu fiquei lá no banco durante 3 anos e meio. Eu já estava com 50 anos, né? E um banco de investimento era uma coisa bastante demandada, né? Muita competição com os meninos mais jovens, né? E eu comecei a ficar cansado daquilo, muita política, né? Então, eu já tava velho, né? Não queria usar cueca de couro com um menino de 25 anos de idade, já tinha passado a idade. 50 anos, né? Você tá velho, eu tô com 81, tô podre, né? Vai. Aí, cara, eu recebi minha grana, a gente entregou lá todos os acordos, né? A gente tinha várias tranches de recebimento, comprou 100% e eu virei sócio do banco. Eu, a Amorim, viramos sócio do banco. E foi assim, foi ótimo, né? Puta, eu ganhei uma grana boa, muito boa, arrumei minha vida. Você fez crescer, né? E aí, com essa grana, assim, eu comecei a fazer muita filantropia, construí uma escola na Zona Leste que chama Instituto Energia do Saber, Colégio Plenitude, que atende 270 crianças carentes na Vilhão Cuné. Eu construí sozinho. Hoje tem um instituto que cuida, né? Que eu sou diretor financeiro. E eu usei a grana que eu ganhei para fazer filantropia e para trabalhar para Jesus, né? Então, é dar e receber, né? Eu me senti na obrigação de fazer muita filantropia. E graças a Deus, pouca gente sabe disso, porque é aquilo lá, né? O que sua mão esquerda faz, a tua direita nunca sabe, né? Então, todas as passagens bíblicas que eu aprendi na Central do Senhor, ou seja, você vê que foi uma experiência para o resto da vida, né? E aí saí do banco, né? Todo mundo lá, perguntou por que eu queria sair, não sei o quê, eu estava tão bem lá. E eu falei, não, eu quero empreender, eu sou empreendedor, a vida inteira eu empreendi. Aqui eu estou meio amarrado, né? Recebi todos os meus retentions, né? A gente tinha lá uma série de pagamentos ao longo de 3 anos para receber. Era o prazo que eu tinha combinado com o Esteves de ficar no banco, né? E é um pouquinho antes de eu vender para o BTG, né? E eu queria vender para eles. Os suíços do Ferco, o grupo do Ferco, é o maior trade de aço do mundo, o terceiro maior trade de energia da Europa. Eles queriam comprar a Comex. E eu já estava muito avançado com o Esteves e eu queria ser sócio de um banco de investimento. Eu lembro que eu tinha ido para os Estados Unidos. Eu fui para os Estados Unidos estudar, entendeu? Então era esse o meu negócio. Que você conhece. E, quando eu saí, eles me procuraram. Me mandaram ir para Lugano, que é a sede deles, né? A terceira maior trade de energia da Europa. Eu fui lá, montei um business plan e montei a Matrix Energia. Né? Eu tinha 80% da companhia e os suíços tinham 20%. E começamos do zero também, final de 2013. Em Lugano? Não, aqui. Tá. Eles mandaram um suíço para cá. A firma lá, você fez o Ítalo suíço, né? Para ser o CFO, e eu tocava a operação do zero. Comecei tudo do zero. Matrix. Então, assim, a Comex virou a maior trade de energia do Brasil, que foi vendida para o BTG Pactual, montamos a BTG Pactual Energia, que virou a maior trade de energia do Brasil, que eu saí e montei a Matrix Energia. Em 5 anos, aí virei sócio fundador e CEO, e em 5 anos a gente transformou a Matrix na maior trade de energia do Brasil de novo. Deixa eu pôr na mão. Vamos ver que o raio caiu 3 vezes na minha cabeça, né? E aí, cara, Você não sabe como eu gosto de você, cara. Eu gosto muito de você também.
Aquele cara interesseiro, né? A gente... Onde você põe a mão, a gente, coisa anda, Claudinho. A gente já tinha aí mais de 10 anos de setor elétrico, aí eu já era uma pessoa bem conhecida, né? E já sabia da coisa. Todos falaram que eu ia quebrar e eu não quebrei, né? Muito pelo contrário, entendeu? Ganhei muito dinheiro. E sempre fazendo meus trabalhos espirituais, sempre fazendo meus trabalhos filantrópicos. Isso é né? verdade. Então, fazia as coisas paralelas. Isso eu sei que é verdade. Eu ia à missa todo dia, às 8 horas da manhã, todo dia. Meu escritório era aqui na Faria Lima. E eu ia para começar o dia já espiritualizado. Então, assistia a missa das 8, que agora é 7h30, né? Uhum. Então, eu chegava na missa, assistia a missa, comungava. Uhum. E aí eu ia trabalhar. E aí o meu escritório era ali no São Paulo, do lado aqui na Faria Lima. Então, já chegava no escritório com outro astral, né? Uhum. Hoje, putz, eu já não vou todo dia na missa às 8 horas da manhã. Fiquei um pouco vagabundo. Mas a Matrix, puta, Teu escritório ainda aqui na São Paulo, não? No São Paulo? São não, Paulo. não. E aí... né, as coisas começaram a ir bem, a Matrix começou a crescer e eu tinha uma série de puts de venda contra o suíço, que eu queria ir saindo devagarinho. Estamos falando isso já em 2019. Né? Pô, já estava com quase 60 anos. E aí eu formei o meu sucessor, eu fui CEO da Matrix 2013 a 2019, era o maior acionista, e assim eu fui passando a sucessão e fui vendendo as minhas ações e saindo da companhia. Em 2019 eu deixei de ser executivo, fui para o conselho, como vice-presidente do conselho, fiquei lá até 2023, e aí em 2023 eu terminei de vender minhas ações. Então até 2023 eu ia no escritório no São Paulo, na Faria Lima, né, tinha uma função mais institucional. Depois de 2019 eu fiquei bem institucional, participando de associações de classe, fazendo palestra. Sim, lógico. Pessoa do ramo. Indo para... A turma já te procurava, né? Você era uma referência. Eu teoricamente fiquei, seria isso. Não só eu, né? Mas eu ajudei a construir o mercado do zero. Você fez a entendeu? você fez a Matrix, pô, lógico que é uma referência. E assim... É um orgulho isso. 2023 eu terminei de vender as minhas ações e eu falei, putz, parei. Né? Foi o que eu falei, o raio caiu 3 vezes, não vai cair a quarta, né? Então, eu fui muito abençoado até agora, porra, você vê, 2004, eu estava quebrado, trabalhando de ônibus, e em 2023 eu tinha um patrimônio relevante, graças a Deus, fruto da ajuda dele, muito do meu esforço pessoal e da minha capacidade. Do teu trabalho pessoal. Né? E a companhia hoje é a maior trade de energia do Brasil, né? A companhia hoje tem um PL de R$1 bilhão, né? Isso me dá muito orgulho, porque eu formei muita gente boa ao longo desses 20 anos. Desde a BMF eu formo muita gente, né? E no mercado de energia eu formei muita gente boa que estão em várias casas hoje de destaque, em funções de destaque. E... O nome é esse ainda, Matrix? Matrix Energia, Então... E o BTG continua? O BTG continua muito forte, a mesa de energia é fortíssima, uma das principais mesas do banco. Eu tenho muito orgulho de ter criado do zero. Para autografar o livro lá? Eles me chamaram para fazer o capítulo de energia. Tem um capítulo, são 40 anos de história do banco. Então, o capítulo de energia, o Esteves pediu para eu escrever junto com a ghostwriter, lá, com a escritora. Ficou bem legal. Comprem. Como é que é? De volta ao jogo. Comprem o livro, muito legal. Ariane Abdala. Muito interessante. Você tá que nem aquele artista. Aí vocês vão ver. John Rivers. Aí vocês vão ver lá. O meu capítulo é Nescau com energia. Pô, boa essa ideia. Tem o John Rivers que ele veio fazer um show aqui e tal. Uma mensagem para os jovens brasileiros. Falou, compre meus discos. Você lembra dessa? Cara maravilhoso. Você compre o livro. Nescau com energia. Nescau com energia, meu capítulo. Você só não falou por que o Nescau. Você fez propaganda do Nescau? Não? Porque hoje todo mundo te conhece com o Nescau, no Paulistano. Sempre, desde 74, essa cruz que eu carrego aí, desde que eu tinha 11 anos de idade. Eu era muito parecido com o cara que fez o anúncio e aí ficou.
E essa cruz eu carrego Paulistano, até todo mundo hoje. te conhece Nescau. Na né? vida, todo mundo me conhece por Nescau. Bacana. E aí, em 2023, eu saí fisicamente da operação, né? Deixei de ser do conselho. E aí fiquei um tempinho descansando, fui viajar bastante, que eu tenho meu hobby, que é Sabático. automobilístico, né? Então, Você tá junto com o menino lá, né? Vai bem, menino, hein? eu tenho alguns meninos, né? Entre eles... O carro dele não ajuda muito, mas ele vai bem, é o início de tudo, né? Eu conheci o Gabriel quando ele tinha 10 anos, sou muito amigo da família, muito amigo do pai dele. Você ajuda ele financeiramente? Não, ele não precisa. Não, graças a Deus o Lincoln tocou sozinho Garante. aí, com muito sacrifício, tocou sozinho. Quais os outros meninos você tem? Então, eu sou manager do Caio Collet, que está correndo nos Estados Unidos. Sei. Esse eu faço a gestão da carreira dele junto com o meu sócio, que é o Gastão Fraguas. Então, esse a gente pôs dinheiro, a gente cuida da gestão do Caio. E o Gabriel Bortoleto... O Collet está correndo o quê? O Caio está correndo de Indy Next, que é a preliminar da Fórmula Indy, na IndyCar. Então, o projeto é ano que vem colocar ele na IndyCar. E o Gabriel, desde o tempo do kart no Brasil, eu acompanho ele. Acompanho a carreira dele inteira na Europa. É muito amigo, eu vejo pelas fotos, né? Você dá uma maior força para ele. Eu vou em muita corrida Aquelas dele. fotos de amigo mesmo. Não. O moleque e eu, a gente é bem próximo. E ele te respeita. Porque senão... Ele gosta de mim, eu gosto muito dele. Eu jantei com o pai dele 2 dias atrás também, com o irmão dele, com os amigos. É bonito, né? Então eu vi ele ganhar o campeonato de Fórmula 3, né, em 2023. Eu fui ver ele ganhar o campeonato de Fórmula 2 em 2024. Já fui em 2 corridas de Fórmula... Você gosta e tem uma referência lá. Minha cachaça. E você tem mais alguma coisa? Gasolina é comigo mesmo. Tem alguma coisa que você está planejando ou não? Então, aí eu entrei em 4 startups. Porque essa cabeça não vai ficar sem pensar Não, nada. nem dá, né? A cabeça... Senão a gente envelhece, né, cara? Eu não consigo. Você precisa levantar e ter alguma coisa para fazer. Sou empreendedor. Entrei em 4 startups. Entrei de sócio na Oakberry, né, essa empresa de açaí. Entrei em 2021. Qual é a empresa? Oakberry. Oakberry. É uma das maiores empresas de açaí do mundo. Eu tenho 1% da companhia. Entrei num valuation de 700 milhões e hoje vale 1,5 bi. Então já ganhei uma graninha. Já ganhei uma graninha. E entrei em 4 startups também, junto com alguns fundos, o grupo de Angels. Né? Entrei no Urca Angels, na GV Angels, e ali a gente comprou algumas participações em algumas empresas. Sim, você vai dando as tuas mexidas. 2 dessas eu estou no conselho, então eu ajudo no conselho, faço minhas coisas de bolsa, né? Opero o mercado todo dia. Você ainda opera na bolsa, não? Sempre, todo dia. Todo dia? Minha outra cachaça. Mas não pode largar. Eu tenho meu patrimônio, né? Eu tenho meu patrimônio, aquilo tem que foi cuidar a tua vida. dele. Fora o patrimônio, a tua vida. Foi onde eu comecei, né? 21 anos de idade, né? Entrei no mercado financeiro. Você falou que você tinha a camiseta amarela. Você tinha a camiseta amarela e operava. A turma não entendia nada. Jaleco amarelo. Jaleco amarelo e um louco lá no meio, os caras dando fechado. Ajudante, pô. O que você tá fazendo aqui, moleque? Mas o mercado de energia é muito interessante, Alexandre, porque ele era o mercado financeiro dos anos 80 e 90. Era um mercado assim bem amador. Era muito estranho. Eu voltei no tempo, né? Em 2004 que eu entrei, eu me vi 20 anos antes, né? Fazendo coisas que eu fazia 20 anos antes. Ou seja, no mercado não era tecnológico, né? Não tinha colateral, ninguém mostrava balanço. A Comex foi a primeira empresa de energia de comercialização que publicou balanço em jornal. Os caras não mostravam balanço. Os caras falavam que balanço era sigilo de empresa. Eu falei, mas como? Eu preciso saber seus números. E aí, quando eu fui para o BTG, que virou banco, né, dentro da normativa do Banco Central, eu falei para os caras, se vocês me mostrarem balanço, vocês não vão operar comigo. E aí a gente mudou a cultura de trading de energia, de transparência. Não existia transparência. O cara escondia clientes, escondia balanço, não mostrava os números. Isso mudou a partir de 2010. Como funcionava financeiramente se não tinha balanço? Quer dizer, como é que você aplicava? Como é que você botava dinheiro? Não, o mercado tem lá uma dinâmica própria, que é um pouquinho complexa. Mas você faz negócio bilateral, ou seja, não tem uma clearing, não tem uma bolsa que controla tudo. É eu contra você, então eu te dou energia, você me dá dinheiro. E aí tem que ter um colateral envolvido.
Mas para E o você mercado saber, sabe disso. para você E o saber que eu mercado sou um sabe bom disso. pagador e você é um bom vendedor, você precisa trocar documento. E os caras não trocavam, entendeu? Então, a gente começou a mudar o mecanismo de negociação, de boas práticas de governança e de compliance, né, e de transparência nessa época, né, quando eu fui para o BTG. A gente ajudou bastante a mudar as práticas, bastante, porque o BTG foi o primeiro banco no Brasil a ter uma mesa de trade de energia. Não existia isso antes. Não. Foi o primeiro Acho banco. que banco nenhum tem. Não, tem vários hoje. Tem vários agora? Tem Itaú, Mas Bradesco, Santander. O BTG foi o primeiro. O BTG foi o primeiro. Primeiro, você estava lá. Fui eu que montei. Então, a gente trouxe uma cultura nova no mercado de energia. E aí, em 2023, cara, eu comecei a olhar outros projetos, né, totalmente diferentes. Eu tive vários convites para voltar para o mercado de energia. Não aceitei, né? Achei que ali meu ciclo tinha fechado. Ia confrontar, Não, né? Não, o ciclo fechou. Acho que eu fiz bastante coisa, cara. Não tinha mais muita coisa a agregar. Né? Queria fazer em outras Curiosidade, áreas. você opera na bolsa o mercado teu, as ações tuas, ou você opera para alguém também? Só para mim. Só para você? Sempre. Não opera. Se alguém quiser que você ajude, então não tem essa. Não, dou umas dicas. Não, tô fala, fazendo mas isso, não tô fazendo na aquilo. operação. Não, só cuido da minha grana, do meu patrimônio, né? Então, que já dá trabalho. Já, né? Então, vendo as filhas crescerem, né? Minha filha mais velha vai casar Claudinho, agora. Pergunta pessoal, outubro. você está feliz hoje, Claudinho? Muito. Tá. Muito, tô realizado. Eu te falei uma vez, Muito. A foto que você mandou, eu falei, eu não sei onde você estava, eu acompanho, né? O teu sorriso demonstra que você está feliz, lembra? Que tô feliz. Está feliz hoje? Tô. Passei momentos difíceis, né? Que você sabe, bem complicados em 2022, foi bem complicado, né? Passei por um divórcio inesperado. Depois de 36 anos de casado. Foi as duas filhas, né? Três filhas. Duas filhas. Foi complicado. Eu sofri muito. Mais do que quando eu tinha quebrado, né? Porque eu sempre fui um cara muito família, então não fui eu que vamos dizer assim... Não precisa falar disso. Isso aí é pessoal teu. Não fui eu que tomei iniciativa. Sofri muito, mas conheci uma pessoa e, pô... Você tem hoje uma pessoa especial. Você se dá bem com ela, 2 anos tá e bem? meio. Muito. Muito. Isso é o que mulher vale. madura, minhas filhas gostam muito. A gente percebe pelo relacionamento que tem. É bacana. Ela é bem ligada nas coisas que eu gosto, me acompanha, parceirona. Né? As tuas filhas gostam dela. Então, muito. tudo isso ajuda, né? Eu gosto muito dos filhos dela, a mesma idade da minha mulher. Então, assim... eu refiz a minha vida depois de velho, né? Porque eu saí da casa dos meus pais para casar. Você vai parar com esse troço aí de velho, pô, que eu tô me sentindo um Matusalém, cara. Você tá novo, pô, você é moleque ainda, tá começando a vida. Não é bem assim. Claudinho, você tem muita experiência de vida. Muita. Mas você tá bem, pô. Tô bem. Fisicamente você tá bem. Não, emagreci 22 quilos esse ano. Isso aqui eu não consigo. Santo Mondiaro. O que você fez? O que você fez para emagrecer? Santo Mondiaro. Casamento da filha em outubro. Vergonha na cara. Exames, colesterol, né? Diabetes. Muito problema para resolver. Mas aí eu comecei a mudar minha alimentação, fazer bastante esporte. Pô, eu fiz umas contas outro dia, uma coisa interessante, né? Eu perdi 22 quilos. 22 quilos representam 30 picanhas. Sério? Você imagina você fez essa conta? Você imagina você tirar 30 picanhas do seu corpo? Não é demais, né? Você não quatro sacos de arroz. Você não sente saudade? Nenhuma. Nada. Tô bem assim, cara. Eu tava pesando 99,5, tô pesando 77,5. Uns peixinhos e tal. Acho que eu não peso isso, sei lá, há 30 anos. Falta 1,5 kg para chegar no meu target. Não falta nada. Mas tá isso, acho que, né, agora a vida valeu a pena por os problemas que você teve, né? Curtir o meu momento, aproveitar a vida, fazer o meu esporte, viajar e acompanhar automobilismo, que é uma coisa que eu amo. É o que você gosta. O paulistano é uma coisa que eu amo também, que me ajudou a dar também um valor diferente, um trabalho voluntário, um trabalho comunitário que eu faço lá no Paulistano já há muitos anos. Que você virou diretor, você é conselheiro, né? Sou conselheiro. Virou diretor
Me contaram, você vê que muita gente interagiu comigo. Ele é diretor, passa qualquer problema que esteja lá, passa por ele. Falei, não, então tem que passar mesmo. Eu fui Ele é três, referência. eu fui 3 anos do Conselho Fiscal, aí 3 anos eu fui diretor de marketing e comunicação, mudei lá a diretoria de marketing, demos uma mudada radical. E aí eu tive a honra de ter sido convidado há 4 anos atrás para montar a diretoria de governança. Ou seja, exatamente, me contaram. Eu que era um cara totalmente fora da governança, trader burla a governança. Né? Não e aí você vira diretor de governança, um trabalho que a gente começou do zero. Cara, o cara falou assim, muito você sabe legal. que tudo passa por ele. Por exemplo, um associado tem não sei o quê, um assédio, passa por ele. Falei, olha, o Mauriciano está bem nessa área, porque ele vai saber o que falar, vai saber o que fazer. A gente fez um trabalho bem legal, o trabalho você vê que eu sei, né? Tá implantado. Tanto é que interagiu em função da tua presença. Não, o Paulistano é minha segunda casa, eu tenho um amor ao clube. Né? Você é sócio lá há 40 anos? Sou sócio há 30. 30 anos. 30 anos. Então, assim, hoje eu tenho meu tempo no Instituto Energia do Saber, né? Que me demanda bastante tempo lá com os meus alunos carentes. Tudo gratuito, né? 260 alunos carentes. Então, um trabalho que a gente começou em 2011. Bilhão Cuné, fundão da Zona Leste, perto de São Mateus. 50 minutos da minha casa. Então, eu estou sempre com eles. É um trabalho que me dá muito prazer, me emociona muito. A gente cuidar... Educação é a base de tudo, né? Eu acredito muito na força da educação para a mudança do país. E você dá oportunidade para crianças carentes, que moram em comunidades muito vulneráveis, né? É um marco, né? Porque você dá uma chance para aquela criança sair do crime, sair, né? Ser alguém na vida, né? Lógico. E a gente tem uma formação acadêmica lá no Colégio Plenitude muito acima da média, muito acima. Todo o apoio do Mater Dei, lá do Silvinho Gomide, que nos dá a parte pedagógica. Mater Dei tem aqui no Brasil. Minha filha estudou lá. Minha filha estudou lá. Eles nos dão suporte na parte pedagógica desde que a gente abriu em 2011. Nós estamos há 14 anos com o Colégio Plenitude. Formou já 2 turmas do primeiro ano do ensino fundamental até o último ano do ensino médio. Ninguém paga nada. 100% gratuito. 4 refeições por dia. Só pagam o uniforme. A única coisa que eles pagam é o uniforme. É assim, toda vez que eu vou lá eu choro. Eu sou chorão pra cacete. Não, eu também sou. A vida é assim. Só imagina no dia do casamento da minha filha, eu acho que eu vou chorar um pouco também. Vai ser na São José ou vai ser em outro lado? Não, vai ser na São José. Dom Oswaldo. Dom Oswaldo é que vai celebrar. Outubro. Vai ser legal. Que dia que vai ser? 11 de outubro. 11 de outubro. À noite? 4 horas da tarde. 4 da tarde. Vai ser bem legal. Vai ser especial. Vai. Claudinho, fala mais o que você quiser. Estamos fechando a nossa aventura. Eu acho que, né, acho que eu contei bastante aí, né? Faltou alguma coisa, Claudinho? Cara, que está no coração, assim, para vocês dar como exemplo? Eu acho não que sei assim, se você sabe que a tua entrevista está dando um exemplo, né? Se eu posso dar algum conselho... Positivo, né? Entregue sua vida a Jesus. Esse é o único conselho que eu possa dar. Por pior que seja a situação, ele sabe o que faz. Deixa ele comandar as coisas, entendeu? Às vezes a gente acha que a gente comanda a vida. A gente não comanda nada, meu. No tempo a dele, turma né? da Bahia falava assim para mim, eu não me governo, entendeu? No e tempo dele, verdade. né? No tempo dele. No tempo dele, sempre no tempo dele. Porque você pensa, não acontece mas por nada. que eu tô passando por isso? Porque você tem que passar, cara. Tem que passar. E hoje você está consciente disso? Totalmente. Hoje faz 22 anos que eu fui para a Central do Senhor, né? Então hoje eu sou um cara muito maduro, né? E eu tenho convicção de que se eu não tivesse parado a minha vida naquele momento para me libertar das forças satânicas e malignas que estavam dentro do meu lado espiritual, eu acho que eu não estaria vivo. Não estaria vivo. Então, assim, você recebe o bem, você faz o bem, né? Então, é uma coisa natural, né? Então, se puder dar um conselho para alguém, entregue a vida a Cristo. Acho que é o melhor conselho que eu possa dar.
trabalhe seu lado espiritual, faça as suas orações, ajoelha no chão, pede perdão, pede misericórdia, né? Estenda a mão ao próximo. Humildade, entendeu? Filantropia, né? Olhe pelo coletivo mais e menos pelo pessoal, né? Se coloque no lugar das pessoas, tenha consciência de que você tem que fazer o bem todos os dias, perdoe, né? Perdoe, muito importante isso, né? Jesus fala durante a passagem dele na terra que, putz, quantas vezes ele fala do perdão, né? Perdoai ao próximo como a si mesmo, né? Eu tive que começar me perdoando, porque eu tinha feito tantas coisas erradas antes de entrar na Central do Senhor, por N razões, e eu não me perdoava. E eu aprendi lá dentro que se eu não me perdoar, eu não vou conseguir perdoar os outros. Primeiro você se perdoa, fala, pô, tudo que você fez de errado vai passar. Né? Você vê, quando eu perdi minha grana, pô, eu tinha 2 filhas pequenas, elas estudavam no Mater Dei, eu tive que assinar atestado de pobreza para elas terem bolsa, né? Isso em 2004. E depois eu construí uma escola. Lá, tinha uma barbichinha lá, lembra dele? Qual era o nome dele? Putz, não lembro. Tinha uma barbichinha. Eu ia conversar com ele toda vez. Pedir pinico. Bem-vindo ao grupo. Mas você vê, eu comecei pedindo bolsa em 2004 para as meninas. Turma boa. Depois elas foram pro Dante. Mater Dei era uma turma boa. Nossa, o Silvio é um príncipe. E aí, depois eu construí uma escola, né, cara? Você vê, a gente vai fazendo as coisas acontecerem, entendeu? Já cuidamos aí, pelo menos aí de umas 400 crianças carentes, né? Então, espero perpetuar esse processo. Né? Então, acho que assim, o único conselho que eu posso dar é perseverança, né? Perseverança, muita atenção, né? Muita atenção, a vida é mundana, né? Nosso amigo aí das trevas está sempre rondando a gente para levar a gente para o mau caminho. Esperando uma oportunidade de dar o bote. O cara é o anjo caído, né? Então, ele tem 30% dos anjos do lado dele. Então, essa luta espiritual, essa batalha espiritual é muito forte. Aqui dentro, nós estamos aqui entre o bem e o mal. Quando a gente fala de Cristo, eu já estou com um pouco de dor de cabeça, ele já está aqui né? Me azucrinando. E acredite que isso existe, né? Porque o maior marketing do demônio é fazer as pessoas acreditarem que ele não existe. Esse é o maior marketing. Ele é o maior marqueteiro da Terra, entendeu? Né? Então, ele ganha leão de ouro todo ano. Fácil. Então, porque se você não acredita, cara, ele consegue te controlar, consegue te, né, dominar. Ele entra em você. Total. E aí Jesus fala, não, mas esse é meu. Esse aqui você não mexe, meu querido. Você já mexeu bastante agora. Mas você precisa querer também, né, Claudinho? Você precisa trabalhar para isso. Mas você precisa ter força. Né? Você precisa ter força. Eu não tinha força, cara. Você precisa ter força, buscar as forças, entendeu? E aí, pô, depois que você passa por um processo desse, né, só se você for louco para voltar pro que era, né? Então, hoje eu sei o risco e o perigo das forças satânicas, né? Eu tô muito cuidado com isso, ainda mais no mundo que a gente vive, que é um mundo de violência, mundo das trevas, né? Porque Jesus diz, você é do mundo, mas você não pertence ao mundo. A este mundo. Mas você é do mundo, você tem que viver no mundo, né? A vida carnal, mas você não é do mundo. Né? Então... eu acho que é isso. Pô, queria muito agradecer. Muito obrigado. Contei umas mentiras aqui. Entendeu? A turma vai acreditar. Como é que é? Você tem uma grande virtude, só que você é mentiroso. Né? Você lembra dessa? Claudinho, foi uma maravilha ter você aqui. Era uma coisa que eu já pensava há muito tempo. Não me convide de novo, que eu não vou vir. Não tem. Também já não tem que falar, amigão. Você já falou tudo que tinha, isso vai ser guardado. Vai ser guardado. Você vê que eu não poupei nada. Eu espero, né? que você tenha gostado. Eu gostei muito. Que é o que interessa. Foi muito legal. Então, foi um prazer muito grande, pessoal. Claudinho, chegamos no dia de hoje, né? E foi um orgulho muito grande ter o Cláudio aqui. Muito grande, Claudinho. Obrigado por você ter vindo. Que Jesus abençoe todos vocês, pessoal. Principalmente o meu amigo aqui, que
A missa sem a voz dele não é a mesma, entendeu? Olha, Quando ele eu canta... eu já falei que tem o Samuca toca, você tem que desculpar, porque todo mundo tem problema lá auditivo, né? Então, fala que eu canto muito. Cara, mas esse é outro que tem problema a cada auditivo. 3 semanas eu vou lá no cantinho dele e peço para ele tocar Noites Traiçoeiras. Você vai tocar domingo, hein? Para mim. Vamos botar o Noite Traiçoeira domingo? É. Você fala, não, Claudinho pediu, vamos cantar. Como é que fala? O jabá. O jabá de eu ter vindo aqui vamos você cantar, tocar pronto. Noite Traiçoeira. Pessoal, domingo, se Deus quiser e a gente estiver vivo, vai ter Noite Traiçoeira na comunhão. Obrigado. Falado. Abraço, pessoal. Até Tchau, mais. Obrigado, pessoal.